Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para todo sempre. Estamos analisando o Apocalipse de Jesus segundo São João, no seu capítulo 14, versículos 6 a 12. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o seguiu outro anjo dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal terá de beber do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro de Deus. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé no Cristo Jesus. Estávamos exatamente naquela passagem da parábola das bodas. Evidentemente, porque agora está patente a relação dessa parábola com a mensagem que estamos a examinar.
salienta um período de preparação dos hóspedes para as bodas do Cordeiro, que é a obra do juízo, a que a mensagem nos leva quando diz claramente: vinda é a hora do juízo. E durante este tempo são proclamadas outras mensagens, como declara adiante a profecia. Vamos então à segunda mensagem. O que se segue a primeira é anunciada, versículo 8, com estas poucas palavras: e outro anjo o seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. A cronologia desta mensagem é determinada em grande parte pela da primeira mensagem. Esta não pode preceder aquela, mas aquela, como vimos, está limitada nos últimos dias. Esta, todavia, deve ser dada antes do fim, porque nenhum acontecimento desta espécie é possível depois desse acontecimento. É, portanto, uma parte daquele movimento religioso que toma lugar nos últimos dias com referência especial à volta de Jesus. Segue-se, portanto, naturalmente, o desejo de saber: mas e essa Babilônia? E o que é que capítulo 10, versículo 10, capítulo 11, versículo 9. O começo do reino de Nimrod foi Babel, ou Babilônia. O lugar foi chamado assim porque Deus confundiu ali a língua dos construtores da torre. Na verdade, a palavra significa confusão, que até hoje nós dizemos: está uma Babel que ninguém tem. A palavra é aqui usada em sentido figurado para designar a grande cidade simbólica do Apocalipse, com referência especial ao significado do termo e às circunstâncias de que se originou. Aplica-se, portanto, a alguma coisa em que, especificando sua principal característica, se pode escrever a palavra confusão. Há apenas 3 objetos possíveis a que a palavra pode se aplicar, e são eles, pela ordem: primeiro, o mundo religioso apóstata em geral; segundo, a igreja papal em particular; terceiro, a cidade de Roma. Ora, examinando estes pontos, mostraremos primeiro o que não é Babilônia. Vamos por exclusão e fica muito mais fácil. Primeiro, Babilônia não se limita à igreja de Roma. Não se pode negar que essa igreja é uma parte constitutiva, muito importante, da grande Babilônia. As descrições do capítulo 17 aplicam-se muito particularmente a essa igreja. Mas o nome que ela traz na sua testa, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra, revela outras relações familiares. Se a igreja é a mãe, quais são ou quem são as filhas? O fato de se falar destas filhas mostra que, além da igreja, há outros corpos religiosos incluídos nesta designação, em estreita ligação com a igreja de Roma. Além disso, haverá um apelo feito em relação com esta mensagem: sai dela, povo meu.
Apocalipse capítulo 18, versículos 1 a 4. E como esta mensagem é localizada na presente geração, segue-se, se Babilônia apenas se referir à Igreja Romana, que o povo de Deus, como corpo, se encontra na comunhão dessa igreja e deve ser chamado a sair dela. Mas, pelo menos, nenhum protestante estará disposto a adotar semelhante conclusão. Vamos, então, ao segundo. Babilônia não é a cidade de Roma. O argumento para mostrar que a cidade de Roma é a Babilônia do Apocalipse é assim apresentado. O anjo disse a João que a mulher que ele tinha visto era a grande cidade que reinava sobre os reis da terra, e que as 7 cabeças da besta são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Então, tomando a cidade e os montes em sentido literal, e encontrando Roma justamente edificada sobre 7 colinas, é feita imediatamente a aplicação a Roma literal. O princípio em que se baseia esta interpretação é a suposição de que a explicação de um símbolo tem de ser sempre literal, mas cai por terra desde o momento em que se mostra que os símbolos, por vezes, são explicados por outros símbolos, explicando-se então estes. Isto pode facilmente acontecer. Por exemplo, no Apocalipse capítulo 11, versículo 3, é apresentado o símbolo das 2 testemunhas. O versículo seguinte diz: estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Neste caso, o primeiro símbolo é o mesmo que outro símbolo, e por sua vez é claramente explicado a alguns. O mesmo acontece com o caso que temos aqui diante de nós. As 7 cabeças são 7 montes. A mulher que viste é a grande cidade. Não será difícil mostrar que tanto os montes como a cidade são usados simbolicamente. Diante de tudo isto, temos de prestar atenção aos pontos seguintes. A. Somos informados no capítulo 13 de que uma das 7 cabeças foi ferida de morte. Esta cabeça não pode, portanto, ser um monte literal, porque seria estúpido dizer que um monte foi ferido de morte. Vamos adiante. B. Cada uma das 7 cabeças tem sobre si uma coroa. Ora, quem viu jamais um monte literal adornado com uma coroa? C. As 7 cabeças se sucedem evidentemente em ordem de tempo, porque lemos aqui: 5 já caíram, um existe, o outro ainda não chegou, ainda não é vindo. Apocalipse capítulo 17, versículo 10. Mas as 7 colinas sobre que Roma está edificada não são sucessivas. Seria absurdo aplicar-lhe semelhante linguagem. D. Segundo o profeta Daniel, capítulo 7, versículo 6, comparado com o próprio livro de Daniel, no seu capítulo 8, versículos 8 e 22, as cabeças significam governos. E ainda segundo Daniel, capítulo 2, versículos 35 e 44, e profeta Jeremias, capítulo 51, versículo 25, os montes significam reinos. Segundo estes fatos, a versão do Apocalipse, capítulo 17, versículo 9 e 10, dada pelo professor Whiting, que é uma tradução literal do texto, isto é, ao pé da letra,
remove então a obscuridade. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são 7 reis. Assim se vê que o anjo representa as cabeças como montes. Explica depois os montes como sendo 7 sucessivos reis ou formas de governo. O significado é transferido de um símbolo para outro, então é dada uma explicação do segundo símbolo. Do argumento anterior, segue-se que a mulher não pode representar uma cidade literal, porque sendo simbólicos os montes sobre os quais a mulher está sentada, uma cidade literal não pode estar sentada sobre montes simbólicos. Além disso, Roma era a sede do dragão do capítulo 12, e este foi transferido para a besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, tornando-se assim a sede da besta, mas constituiria uma singular mistura de figuras, tomar a sede sobre que está sentada a besta e fazer que uma mulher se sente sobre a besta. Se a cidade de Roma fosse a Babilônia do Apocalipse, um contrassenso teríamos no capítulo 18, que vamos ver, nos seus versículos 1 a 4. Visto que neste caso, a queda de Babilônia seria a subversão e destruição da cidade, de fato, sua completa consumição pelo fogo, segundo o versículo 8. Mas vamos observar o que se passa depois da queda. Babilônia torna-se morada de demônios, coito de todo espírito imundo, coito de toda ave imunda e desprezível e abominável. Como pode isto acontecer a uma cidade, depois de esta cidade ser destruída e completamente abrasada pelo fogo? Mas, pior ainda, depois de tudo isto, ouve-se uma voz dizendo: sai dela, povo meu. Está o povo de Deus em Roma? Na sua maior parte, não está. Mesmo no melhor estado de Roma, no melhor tempo de Roma. Mas quantos podemos supor que ali estejam, que sejam chamados dela, depois de a cidade ser abrasada com fogo? Não é necessário dizer mais para provar que Babilônia não pode ser a cidade de Roma. Terceiro, Babilônia significa a igreja mundana universal. Excluídos 2 dos 3 únicos significados possíveis, resta apenas este. Mas não somos abandonados neste assunto a esta espécie de raciocínio a priori. Babilônia é chamada uma mulher. Uma mulher usada como símbolo significa uma igreja. Interpretamos como sendo uma igreja a mulher do capítulo 12. A do capítulo 16 devia, sem dúvida, interpretar-se como significado também numa igreja. O caráter da mulher representa o caráter da igreja em questão, representando uma mulher casta, uma igreja pura, uma mulher corrupta, uma igreja impura ou apóstata. A mulher Babilônia é uma prostituta, mãe de filhas iguais a ela. Esta circunstância, bem como seu próprio nome, mostra que Babilônia não está circunscrita a qualquer isolado corpo eclesiástico, mas deve ser composta de vários corpos eclesiásticos. Não há dúvida. Deve englobar tudo que tem natureza semelhante e representar a igreja corrupta
ou apóstata no planeta Terra. Isto explicará talvez a linguagem do Apocalipse 18, versículo 24, pela qual vemos que quando Deus imputar à grande Babilônia o sangue dos seus mártires, nela se encontrará o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos neste mundo. A igreja grega é a igreja estabelecida na Rússia, na Grécia. A igreja luterana é a igreja estabelecida na Prússia, Holanda, Suécia, Noruega e parte dos pequenos estados germânicos. A Inglaterra tem a sua igreja episcopal como sua religião de Estado. E outros países têm suas religiões estabelecidas e se opõem zelosamente aos dissidentes. Babilônia embriagou todas as nações com o vinho da sua fornicação, isto é, suas falsas doutrinas. Nada menos, portanto, simbolizar do que a Igreja Mundana Universal. É esta a Babilônia. Entenderam bem? É a parte podre de cada religião. Está claro agora? Babilônia é isto. Cada religião tem a sua parte podre. O conjunto desta podridão é Babilônia. A grande cidade, Babilônia, é apresentada como sendo composta de 3 divisões. Assim, as grandes religiões do mundo podem ser distribuídas debaixo de 3 capítulos. A primeira, a mais velha e a mais espalhada, é o paganismo, separadamente simbolizado sob a forma de um dragão. A segunda é a grande apostasia romana, simbolizada na besta. E a terceira são as suas filhas, descendentes dessa igreja. A mãe é mundana e as filhas caíram no mundo. Sob esta cabeça é que vem a besta de 2 pontas, embora não seja só constituída por ela. Guerra, opressão, mundanismo, o poder do credo, a busca do prazer, a obsessão do sexo e a conservação de muitos erros da velha igreja romana identificam com triste e fiel exatidão grande parte das igrejas protestantes, como também o baixo espiritismo, que é uma praga desgraçada. Tudo isso constitui a grande Babilônia. Mas não temos mais tempo por hoje. Estamos dando um apocalipse que não é católico, nem judaico, nem protestante, nem espírita. É a LBV Campo Neutro dando um apocalipse neutro, como Jesus o daria em pessoa, acima de todas as divisões e toda a arrogância do sectarismo intolerante. É o clima respirável da LBV, acima de todos os ódios. Do contrário, não se poderia dar apocalipse. E, na verdade, nunca se deu apocalipse assim no mundo. Não só no Brasil. Nunca se deu no mundo. Porque ora é dado por um católico, ora é dado por um espírita, por um judeu, por um protestante, e aí já perdeu todo o equilíbrio e todo o merecimento. LBV não, é campo neutro. Respeita todas as correntes, mas pede licença e diz: eu tenho que dar o apocalipse de Jesus. Pode ser? Principalmente agora, porque Jesus está voltando para acabar com toda essa miséria religiosa que vai pelo mundo, gerando a miséria política, científica, filosófica, artística e tudo mais. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre, e viva Jesus!